IA é a sigla para Inteligência Artificial e parece que é a sigla do momento. Quando te querem vender alguma coisa, aquilo tem IA. Acontece é que a minha geração, possivelmente a tua geração, cresceu com uma definição de inteligência artificial um bocadinho distorcida. Na verdade, bastante distorcida. E por isso é que nós, talvez a grande maioria de nós, tenha algum receio, algumas reticências quando alguém nos fala em inteligência artificial e nós achamos que vai acabar o mundo. Porque foi precisamente com essa consciência de fim do mundo com que nós crescemos. Se não pensa, como é que era mesmo o Exterminador Implacável? Ou o Matrix? Acontece é que a verdadeira IA não está aqui para acabar com o nosso mundo. Não, está aqui apenas e só para nos contribuir com mais conforto, com mais eficiência para o nosso dia-a-dia. Fazer com que nós tenhamos que fazer o mínimo possível. E nós somos uns vendidos. Porque vamos logo atrás, quando percebemos que afinal de contas, isto afinal não é para pôr o TX309 atrás de mim para matar o meu filho ou para matar a mim. Não, é só para me pôr a cozinhar de uma forma mais eficiente. Nós, ciclistas, aqueles que pedalam, já têm a IA há muito tempo. E há algumas variáveis que efetivamente podem significar um futuro ainda melhor, vida mais longa. E é precisamente sobre saúde e sobre vida mais longa que eu hoje quero-vos trazer aqui uns relatos que eu recebi, experiência pessoal, para perceber como a inteligência artificial já está efetivamente intrínseca no nosso mundo, mas pode significar, talvez a curto prazo, porque no imediato ela já cá está, mas a curto prazo, um salto qualitativo na nossa saúde ou na prevenção de doenças e na prevenção da morte absolutamente gigante. Olá, sejam bem-vindos aqui ao Projeto Tal. Meu nome é Pedro, eu sou o treinador de ciclismo e hoje vamos falar então sobre inteligência artificial, já que a natural anda com crises severas. Não deixa de ser curioso como é que o Império Romano, que durou aproximadamente 600 anos, 6 séculos de império, eles tinham a mesma tecnologia militar, essencialmente, desde que começaram até que terminaram. E foi talvez por falta deste desenvolvimento tecnológico que eles só duraram 600 anos. Talvez tivessem durado muito mais, ou talvez não. Tinham uma tecnologia muito avançada no que dizia respeito à construção de edifícios, à construção de estradas, mas não avançou muito mais. Reparem que desde que os irmãos Wright levantaram voo pela primeira vez, até hoje, nós já batemos a velocidade do som, nós temos aviões militares absolutamente incríveis, o Concorde permitia que pessoas como eu, pessoas como tu, com algum dinheiro, obviamente, viajassem à velocidade do som, ou seja, em 100 anos, tecnologicamente, nós evoluímos muito mais do que em 600 anos de Império Romano. Na minha própria geração, por exemplo, eu tive o meu primeiro telemóvel quando eu tinha apenas 19 anos. E digamos que era um tijolo, daqueles Nokias que hoje em dia são consideradas armas brancas. Se tu tiveres com... Acho que hoje em dia tu precisas de licença de porte de arma para andar com um Nokia 3310. Mas essencialmente tecnologia, como a própria palavra diz, é tecnologia, vem de conhecimento, conhecimento tecnológico, serve para nos ajudar a desenvolver, serve para nos ajudar a melhorar o nosso estilo de vida, para fazer o ser humano conquistar ainda mais coisas, conhecendo aquilo que está ao seu redor e utilizando isso em proveito próprio, que é naquilo que nós realmente somos bons. E no ciclismo nós vivemos cheios de tecnologia. Desde o tempo em que as bicicletas eram em madeira, passaram a ter raios, transmissão. Hoje em dia passamos rápido do alumínio hidroformado para o carbono todo XPTO construído com moldes, que é uma coisa incrível. Usamos potenciómetros, a biomecânica para nos ajudar a pedalar mais e melhor. Usamos métricas que o mais comum dos ciclistas tem acesso, com pequenos GPS cheios de tecnologia que nos fazem a soma de tudo e mais alguma coisa. E no fundo, todas estas operações, por exemplo, tu ires ao teu Strava e vês no final do ano as métricas que tu fizeste, isto é a inteligência artificial aplicada ao dia a dia. Mas agora deixa-me falar de uma outra inteligência artificial que está aqui
no meu pulso. E que esta, efetivamente, pode vir a salvar vidas. Mais do que ser um utensílio para dizer como é que eu estou e como é que é a minha performance, pode servir para salvar vidas. Há alguns meses atrás, no meu gabinete, foi-me descrita uma situação em que um cliente meu disse-me que há uns tempos estava em casa com um Apple Watch e que a determinada altura aquilo disparou e começou a avisar e a pedir para ele contactar um médico. Ora, por prevenção e também porque tinha alguém conhecido que lhe permitia essa situação, ele efetivamente contactou o médico. O próprio médico que ele contactou mostrou-se cético em relação àquela sugestão do relógio, mas disse para ele passar lá. Ao ser examinado no gabinete, ele percebeu que estava efetivamente com um problema cardíaco, que, por ter sido avisado atempadamente pelo relógio, não lhe provocou um problema mais severo, como poderia muito bem ter sido a própria morte com um infarto agudo do miocárdio, aquilo que tu conheces como um ataque cardíaco. Ora, recentemente, e porque o ano começou francamente mal para mim, com uma gripe A, eu passei um dia com o meu relógio, o meu Garmin Forerunner 245, um modelo tão básico. E eu quero salientar essa particularidade de estarmos aqui a falar de um modelo extremamente básico. Isto não está, nem de perto nem de longe, ao nível de um Apple Watch ou ao nível, por exemplo, do topo de gama da Garmin, que é os Fenix. Mas o modelo de entrada de gama disto, eu estava deitado, doente, e ele passou o dia todo a apitar. E eu francamente pensei, porque ele ter apitado, a dizer que eu estava com frequência cardíaca elevada, como está aqui uma... Eu gravei uma destas vezes em que ele apitou. Só isto. A verdade é que eu nunca tinha levado a sério, isto já tinha acontecido anteriormente, noutras situações, espontaneamente, e eu nunca tinha levado a sério esta situação. Só que desta vez eu fiz uma relação. Sempre que a febre começava a subir, o relógio disparava. E disparava porquê? Porque ele disparava porque a frequência cardíaca também disparava. Ou seja, quando tu estás com febre, é perfeitamente normal que a tua frequência cardíaca dispare. No fundo, essa é uma das razões pelas quais, quando tu começas a fazer atividade física, o ritmo cardíaco sobe para manter a temperatura. Porque se a temperatura se desregular, tu corres sério risco de vida. Ora bem, o relógio, e onde eu quero chegar a questão da inteligência artificial, o relógio identificava que eu estava em repouso e por estar em repouso, o ritmo cardíaco alterava-se significativamente. Isto porque ele consegue medir, ele tem acelerómetro, por isso é que ele mede os passos que tu dás e tudo mais. E ele consegue perceber se tu estás parado ou se estás em movimento e fazer uma correlação com o teu estado, a frequência cardíaca, já que ele não mede temperatura. E só por si, isso é absolutamente incrível. Isto é a tecnologia, isto é a inteligência artificial a trabalhar a favor do ser humano. Eu li recentemente um livro de António Damasio, onde falava sobre como os sentimentos são ou foram absolutamente fundamentais para a nossa sobrevivência enquanto espécie e para o nosso desenvolvimento também biológico. Porque no fundo os sentimentos são feedbacks do que está a acontecer quer dentro de nós, quer ao nosso redor. Acontece é que nós estamos a viver tempos muito polarizados, onde por um lado nós dizemos para se não ligar aos sentimentos e por outro lado ligamos excessivamente aos sentimentos. E esta polarização faz com que nós percamos a sensibilidade para perceber exatamente qual é a função dos sentimentos, tal como António Damasio nos explica. Já agora, António Damasio é um neurocientista, um dos neurocientistas mais reputados a nível mundial, cheio de obras, cheio de teses, de artigos, e temos a sorte de ser português, ou ele se calhar teve o azar de ser português, não sei. Pá, é um craque da sua área, com muita literatura que vocês podem comprar. Onde é que eu quero chegar então aqui ao introduzir a questão dos sentimentos? É que no fundo os sentimentos são percepções que nós temos, são feedbacks que o nosso corpo recebe e que nos manda para nós conseguirmos interpretar, ou para tentarmos interpretar. Acontece que com estes relógios, para as pessoas que não sabem interpretar esses sentimentos, por exemplo, o sentimento de estás a sentir-te febril e por aí fora, o relógio consegue, de uma forma analítica, contextualizar esses sentimentos. E neste caso, de uma forma extremamente simples. Eu estava no hospital, comecei a ter febre. Eu sei quando tenho febre porque
as pálpebras começam a arder. Eu estava a conversar com a médica que me atendeu e a levar nas orelhas que eu devia ter medido a febre e eu não medi porque, sabendo quando estou com febre, achei-me no direito de não ter que a medir. Mas em conversa com a médica eu disse: doutora, eu sei que estou a ficar com febre neste momento porque eu já estou a sentir ardor nas pálpebras. Estou a acabar de dizer isto e o gajo dispara. E até foi curioso por causa de uma conversa que depois acabámos por ter no gabinete, onde ambos concordamos que num futuro muito próximo isto pode ser efetivamente o primeiro diagnóstico, a primeira barreira para tu perceberes se tens que ir ao médico ou não. Ou seja, as pessoas que não sabem avaliar as suas próprias sensações e sentimentos têm aqui um auxiliar fantástico. Acontece é que isto, para já, ainda não tem grande validade, ou existe ainda um cepticismo em relação a este tipo de ferramentas. Isto pode ser a nossa próxima etapa, o nosso médico ali à mão. Sabendo que isto, sendo validado como um artigo clínico, porque, por exemplo, os novos Fenix, lançados no ano passado, já fazem ECG. Se tu comprares um Fenix, por exemplo, nos Estados Unidos e o trouxeres para Portugal, a parte da ECG funciona. Na Europa ainda não funciona. Ainda não funciona porque, para isto ser validada a questão do ECG, possivelmente ele terá que passar por algum tipo de testes, terá que ser validado como um aparelho clínico. São questões burocráticas. E, portanto, tanto quanto eu sei, à data em que eu recolhi esta informação, essa funcionalidade está desativada na Europa. No entanto, o Apple Watch acho que tem isso disponível. Que acaba por ser um bocado curioso. Disponível como opção de curiosidade, não é? Mas não está disponível como ferramenta. Mas eu acho que é extremamente curioso nós começamos a pensar num futuro que já existe e começamos a pensar com uma sociedade médica que isto pode servir para monitorizar e para dar feedback quando nós chegamos ao gabinete. No dia em que estes aparelhinhos começarem a registar efetivamente todos os nossos dados, registar e guardar todos os nossos dados ao longo do dia. Já imaginaram um histórico, já que nós guardamos treinos, guardamos saturação de oxigênio, guardamos isso tudo, isto efetivamente está ligado à nossa aplicação da Saúde 24 e nós percebermos como é que nós estamos, uma espécie de dossiê contínuo. A verdade é que a maior parte das pessoas que fazem desporto, mesmo edições mais básicas como esta, já usam isto no pulso para monitorizar tudo e mais alguma coisa, como acontece, por exemplo, com as pulseiras da Whoop. O que é que falta? Talvez falte sensibilidade à comunidade médica para saber pegar nesses dados e avaliá-los ou introduzi-los. Talvez, na minha opinião, só falte isso, porque o futuro, francamente, já chegou. Era esta a minha análise sobre a poderosíssima ferramenta que nós hoje já temos no pulso e que pode vir, francamente, a salvar muitas vidas quando as pessoas forem devidamente formatadas e educadas para isso e quando houver efetivamente uma junção maior entre a tecnologia disponível e a classe médica. É só isso. Grande abraço, eu fui. Só queria falar sobre estas coisinhas, as curiosidades que eu passei, que eu experimentei por ouvir relatos de outras pessoas, que eu agora com a minha valente gripe A também experimentei e fiquei fascinado. O meu próximo relógio será certamente um modelo bastante mais acima para monitorizar estas pequenas coisas. Gente boa, eu fui.